Capítulo 313. Impulso em força. Era pôr do sol no Diablo Vorut. O sol estava vermelho como sangue no horizonte. As altas cercas ao redor do acampamento dos trapaceiros eram como as muralhas de defesa de Chambord. Elas circularam por uma área enorme para as pessoas em Diablo Vorut viverem e protegerem-nas dos ataques dos demônios e monstros. Ainda assim, os rugidos e gritos dos demônios e monstros fora do acampamento ressoaram no céu. Fei e Helena foram para Docas Curast através do portal e assumiram a próxima missão. O templo enegrecido. Essa missão exigia que Fei fosse para Travincal, os templos divinos que haviam caído para o lado das trevas, e matassem os membros do Alto Conselho. Depois disso, Fei seria capaz de encontrar o orbe compulsivo. Ao usar o item vontade de Kalin que Fei obteve da missão anterior, ele seria capaz de quebrar o orbe compulsivo e abrir a entrada para o Durance Ofat. Esse era o lugar onde o chefe final do terceiro mapa Mephisto residia. Desde que o portal para Travincal não foi ativado, Fei e Helena tiveram que andar. Depois de matar monstros ao longo do caminho, eles finalmente alcançaram Travincal depois de 2 horas. Havia muitas estruturas de templos antigos. Cada estrutura parecia misteriosa e magnífica. Elas eram todas feitas de enormes blocos de pedras, e padrões e símbolos delicados estavam gravados em todas as paredes e pilares. Todos os templos foram construídos em um padrão especial e transmitiam uma sensação antiga. Estes eram os lugares onde os residentes do Diablo Vorut adoravam os deuses. Mas depois da corrosão a longo prazo da força do mal, todos os servos originais dos deuses haviam caído. Eles se tornaram monstros e demônios, e os templos divinos foram envolvidos pela escuridão e pela energia da morte. Assim que Fei e Helena pisaram em Travincal, eles foram atacados agressivamente pelos monstros. Havia muitos Zakarons e Alots. Eles eram os guardas dos templos que haviam perdido a consciência, e a única coisa que estava em suas mentes era matar. Além disso, havia membros do conselho que eram os membros caídos do conselho dos templos. Seus corpos estavam cobertos de escamas duras, e essas escamas eram tão afiadas quanto facas. É claro que os inimigos mais poderosos de Travincal eram Esmailvilliand, Geled Flamefinger e Torque Cephist. Os 3 eram originalmente membros do Conselho Executivo e haviam caído e se transformaram em monstros-chefe. Do conhecimento de jogos da vida anterior de Fei, esses monstros eram realmente poderosos. Quando ele estava jogando Diablo em sua vida anterior, ele sempre morreria algumas vezes e seu mercenário sempre morreria também quando ele entrasse Travincal. Com esse conhecimento, Fei foi extremamente cuidadoso. Assim que entrou em um templo, ele usou um pergaminho do portal da cidade para criar um portal. Se as coisas ficassem feias, ele levaria Helena em suas costas e fugiria o mais rápido que pudesse. Depois de ver o quão cuidadoso Fei estava, Helena também subiu sua guarda. Mas depois de 20 minutos, a cautela de Helena se transformou em uma surpresa. Um olhar chocado mas pensativo também apareceu no rosto de Fei. Quem poderia esperar que os monstros que Fei achava serem ameaças enormes não causassem nenhum problema? A situação estressante e perigosa na cabeça de Fei não ocorreu. Pelo contrário, o processo foi muito fácil. Mesmo que Fei não fizesse nada, Helena seria capaz de matar facilmente todos os monstros. Os 3 chefes com os quais Fei estava preocupada eram muito fracos. Helena usou 3 de suas flechas, e os 3 chefes morreram quando seus corpos foram congelados e transformados em nuvens de poeira de gelo. Esta viagem Travincal fez com que Fei percebesse uma coisa que ele negligenciou por um longo tempo. O aumento de sua própria força havia ultrapassado o aumento projetado de um bárbaro no mundo de Diablo. Devido ao seu treinamento no mundo real, o aumento de sua força tinha inclinado o equilíbrio original do Diablo Vorut. Os monstros que eram ameaças a Fei antes no jogo não eram mais ameaças para ele. Especialmente depois que aquele homem misterioso ensinou-lhe os fundamentos de ser um guerreiro, Fei foi capaz de exercer muito mais danos usando as mesmas técnicas em comparação com antes.
Colocando em outro termo, o bárbaro de nível 65 Fei era muito mais poderoso do que um bárbaro normal de nível 65 em Diablo Vorut. A pessoa que também quebrou o equilíbrio foi Helena. Comparado aos mercenários aborrecidos que Fei tinha no jogo, Helena era completamente diferente. Ela estava em um caminho de cultivo que Fei nunca teve conhecimento. Depois de ativar a segunda linhagem Paladino, Helena, que agora tinha o poder de Paladino e as 4 flechas elementares, era muito mais poderosa do que Fei imaginava. Ela não era igual a um mercenário chato no jogo original de Diablo que só podia agir como um escudo de carne e uma isca. Ela era parceira da Fei. Para ser honesto, Fei até suspeitava que Helena tinha força para derrotar alguns dos chefes no terceiro mapa. O massacre continuou depois que os chefes em Travical foram mortos. Nas próximas 4 horas, os dois mataram numerosos monstros. Os pontos de experiências para o bárbaro disparou. Antes do limite de tempo do dia, Fei já estava no nível 70. Além disso, as primeiras 5 missões no terceiro mapa também estavam completas. A quarta missão Lanzenstone não demorou muito. Fei encontrou o livro antigo que era necessário para a missão em Kurastkal-Zevai e o devolveu ao NPC. Ele recebeu 5 pontos de atributos como recompensa. Helena agora estava no nível 67. Sob recomendação de Fei, a bela mercenária não melhorou suas habilidades ofensivas. Em vez disso, ela deu a maioria dos novos atributos para sua segunda linhagem. O foco no paladino deu-lhe mais defesa e melhores habilidades de cura. Como suas habilidades ofensivas não mudaram muito, sua classificação no continente Azeroth ainda estava em torno de 7 estrelas de nível baixo. Fei saiu do Diablo Vorut antes do limite de tempo. Helena temporariamente ficou no acampamento dos trapaceiros. Embora o poder espiritual de Fei tenha aumentado muito e ele pudesse ficar no Diablo Vorut e deixar as pessoas de Diablo Vorut ficarem no mundo real por 5 horas por dia, Helena não vai usar as 5 horas agora. Ainda havia partidas do ranqueamento dos reinos, e ela precisaria passar o tempo lá. Quando o sol apareceu no mundo real, a princesa mais velha disse adeus a Fei e Angela e voltou para São Petersburgo sob a proteção de Ziene e seus poderosos guardas. Comparado com a aparição de alto perfil de ontem, a princesa mais velha deixou de forma discreta. Muitas pessoas não notaram Tanasha e pensaram que ela ainda estava dormindo na tenda central de Chambord. Afinal, muitas pessoas viram a princesa mais velha de Zenith entrar na tenda central do acampamento de Chambord na noite passada. O tempo estava passando rápido. O sol continuava subindo para o céu. Quando o sol da manhã brilhou na área do acampamento ao lado das montanhas Moro, parecia que tudo acordou e restaurou sua vitalidade. A área do acampamento começou a ficar barulhenta, e a névoa branca que saiu das bocas das pessoas e dos cavalos os livrou de algumas das friezas do inverno. Fei entrou na tenda de Robin no horário pré-agendado. Ele planejava tratar as pernas do pai de Robin todos os dias. Mas quando Fei chegou lá, Robin não estava em lugar nenhum. Depois de perguntar ao velho Ariang, pai de Robin, Fei soube que Robin esteve na tenda de Inzaghi a noite toda. Robin não se sentiu bem em machucar Inzaghi no estágio ontem, e ele se sentiu ainda mais culpado mais tarde quando ele começou a servir sob Fei também. Por causa disso, Robin foi cuidar de Inzaghi e não de seu pai desde a noite anterior. As ações de Robin fizeram com que Fei o apreciasse ainda mais. Depois que Fei mudou para o modo paladino e usou o poder da aura para curar alguns dos antigos músculos das pernas e dos canais de energia de Ariang, ele ouviu algumas risadas altas e ásperas do lado de fora. Parecia de Pierce e de Drogba, mas a voz de Robin estava misturada lá também. Fei se sentiu um pouco estranho. Depois que Robin feriu Inzaghi, tanto Pierce quanto Drogba eram hostis a ele. Os dois nem sequer falaram com Robin depois que esse homem jurou lealdade a Chambord. Por que eles são tão amigáveis agora? Parece que eles são amigos de longa data. Enquanto Fei estava pensando, Pierce e Drogba entraram na tenda.